Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a quem nos escuta ou nos assiste. Eu sou Vanessa Espinosa e este é o podcast e videocast Prof. Histórias, uma produção do Grupo de Pesquisa Espaços, Poder e Práticas Sociais do Departamento de História, Campus Natal, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse é um espaço para refletir sobre o campo do ensino de história a partir de práticas e reflexões docentes de egressos e egressas do mestrado profissional em ensino de história. Olá a todos, eu sou Margarida Dias. Hoje teremos uma conversa com 3 docentes da rede básica e pública do Rio Grande do Norte. Adriano Teixeira da Silva, Danilo Nogueira de Medeiros e Mozart Dantas da Silva Xavier vêm aqui como egressos do nosso núcleo Prof. História Natal e conversar um pouquinho sobre os trabalhos deles, que têm por títulos o de Adriane, Ensinar e Aprender História, Desafios Docentes na Aprendizagem Híbrida no Espaço Maker, foi uma dissertação defendida em 2022. O Danilo Medeiros nos trouxe Construindo Narrativas no Cyberespaço, uma proposta de letramento histórico e digital para estudantes do ensino fundamental nos anos finais, foi defendida em 2020. E Mozart Xavier tem o trabalho por título Se a Inglaterra tinha um império, Roma era o quê? Ensino, compreensão e apropriação de conceitos históricos substantivos por meio de mapas conceituais, que foi defendido em 2022. Vamos, então, às perguntas. Vou seguir sempre essa sequência, primeiro a Adriane, depois o Danilo, depois o Mozart. Adriane, Danilo e Mozart, muito boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Nos informe, né, qual foi a produção didática de cada um de vocês, qual foi o produto? Eu sei que eu já dei uma dica aí com os títulos, mas diga qual foi o produto e há quanto tempo vocês estão em sala de aula e para que tipo de escola vocês pensaram suas produções didáticas? Saudação a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. É com muita felicidade que nos reunimos hoje com pessoas tão importantes para a minha formação docente. Eu agradeço a professora Margarida, a quem devo toda a minha formação. Agradeço a poder compartilhar esse momento também com o Mozart, que compartilhou comigo as felicidades e as angústias da pós-graduação. E agradeço a ter a oportunidade de conhecer o trabalho de Danilo. Bom, a minha produção didática foi um roteiro utilizando os formulários Google. Esse roteiro ele tinha como finalidade conduzir os alunos a questionamentos sobre os espaços em que vivem e ocupam, desnaturalizando e problematizando eles. Esse roteiro ele foi dividido em 5 formulários, nos quais exploramos os espaços, exploramos os objetos, analisamos esses objetos, construímos narrativas e analisamos essas narrativas produzidas. No caso específico da minha sala de aula, eu utilizei o espaço Maker, que era um espaço pensado para elaborar soluções para problemas do dia a dia, geralmente associado a tecnologias digitais. Então, os alunos tinham acesso a aulas de robótica, carpintaria, é bem interessante o processo, só que, geralmente, esses espaços eles não são pensados para a área de humanas. Então, eu busquei essa área de interesse dos alunos, que é o Espaço Maker, ele tinha essa pegada, ele tem esse apelo junto ao público que eu gostaria de trabalhar, que eu trabalhei, que é o 6º ano, e dessa forma eu busquei elementos para trabalhar os conceitos de história. Eu desenvolvi esse trabalho para a escola que eu trabalhava na época, que era o Complexo Educacional Contemporâneo, uma escola privada na região metropolitana de Natal. Eu sou professora há 15 anos.
desses 15, 13 foram dedicados à escola privada. Hoje eu sou professora da rede estadual. E minha produção ela foi pensada para esses alunos dos quais eu falei para vocês. Bem, saudações, professora Margarida, professora Vanessa, demais audiência. Confesso que eu já estava até com uma certa ansiedade esperando esse convite aí, venho acompanhando há já algum tempo a produção, mas enfim, chegou a minha vez, né? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Então, vamos às perguntas, né? Qual que é o meu produto? O meu produto, ele é uma oficina de letramento histórico digital. Essa oficina, ela assumiu a forma de um e-book. Nesse e-book a gente reúne desde o planejamento, aula por aula, toda a sequência didática, todas as atividades que desenvolvi e propus para a oficina, além de todos os recursos didáticos, né? Textos didáticos que foram adaptados, e também fontes históricas que, na época, eu selecionei, como também fichas de avaliação, de interpretação e problematização dessas fontes, né? Então, a ideia é, a partir desse e-book, que os professores e professoras possam utilizar para realizar a oficina. Essa oficina ela é baseada em quê, né? A gente, seguindo lá o que a Isabel Barca já nos ensina sobre a oficina, fazer o letramento histórico, né? E digital. Esse letramento histórico baseado em pegar a fonte, ler, problematizar e depois construir uma narrativa em cima dessa leitura e dessa problematização. E aí essa narrativa, dentro da proposta que eu fiz, a gente fazer ela no ambiente digital, né? Além de já acessar no ambiente digital a fonte, a gente fazer ela no ambiente digital. Que ambiente digital, né? Usando os recursos Google, né? Para produzir, armazenar e divulgar. Então, ia desde o Google Drive, o Google Sala de Aula, até o ambiente do Blogger, que hoje eu já nem sei mais se alguém usa, mas na época ainda tinha alguma relevância, esse ambiente para a gente divulgar as nossas produções. Esse produto eu pensei para uma escola da zona rural, era um distrito rural de Estivas, acho que posso falar, não tem problema, de Extremóis. Era uma escola pública, né, da rede estadual, uma escola que, na época, atendia mais ou menos 300 alunos, era uma escola pequena, né, tinha apenas quatro salas de aula, e ela foi pensada para essa escola, né. Hoje já não estou mais nela, estou em outra escola aqui, em cidade satélite, bem diferente, mas a princípio ela foi pensada para a escola desse perfil. Olá, boa noite, meus caros e minhas caras, espero que estejam bem. É uma satisfação rever a professora Margarida, né? Sempre uma referência no nosso departamento de História. Fui aluno dela na graduação e agora tive a felicidade de ser aluno dela também na pós. É uma satisfação também rever os velhos colegas de turma, né? A nossa gloriosa Adriane, e conheci também o Danilo, né, que coisa interessante, né, Danilo deu aula em Estivas, em Extremóis, eu também dou aula em Extremóis, eu dou aula no Almirante Tamandaré. Então, a gente, de certa forma, estava bem próximo, né. Então, bem, o meu produto, ele foi pensado a partir de uma angústia que eu vivenciava na minha licenciatura, né, no meu trabalho. E, junto com o meu orientador, o professor Santiago, nós decidimos que deveríamos construir um roteiro que capacitasse os professores na elaboração de mapas conceituais e conceitos históricos, né? E, quando nós pensamos nisso, para minha felicidade, eu terminei percebendo que o meu produto, aquilo que eu estava desenvolvendo, não ia ficar apenas no campo da história, porque eu vi muitos colegas, até de outras matérias, outras disciplinas,
de ciências da natureza, matemática, eles verem meu trabalho e acharem interessante no sentido de que os alunos também tinham dificuldades com conceitos em outras áreas. Lembro de uma conversa com um professor de geografia, a dificuldade que ele sentiu em explicar o que é o conceito de território, por exemplo, para os alunos. Né? Então, meu produto foi pensado no sentido de, no primeiro momento, capacitar o professor para que o professor ele consiga operacionalizar esses mapas conceituais e, com o passar do tempo, ele consiga fazer com que os seus alunos também se tornem capazes de operacionalizar esses mapas. Né? Então, primeiramente, é algo voltado para o professor e, com isso, ele iria capacitar seus alunos para que eles conseguissem também, né? Por meio da elaboração dos roteiros. E, como eu já adiantei, né, eu sou professor de Extremóis e, na época, eu era professor em Macaíba. E lá em Macaíba, eu dava aula numa escola particular, na rede privada. E, como sou professor há 8 anos da rede estadual, né, o caso lá do Almirante Tamandaré, escola de Extremóis, no primeiro momento, eu fiquei receoso de como seria aplicar, se era possível aplicar a pesquisa, né, o levantamento dos dados empíricos nas duas escolas. E eu percebi que, em alguns momentos, eu conseguia ter um rendimento até melhor na rede pública do que na própria rede particular. E me deixou muito feliz porque deu para trabalhar bem nos dois âmbitos, né? Tanto na rede privada quanto na rede pública. E isso me deixa muito satisfeito, no sentido de que eu acho que o meu trabalho vai conseguir chegar em qualquer âmbito, né? Já que eu peguei a área metropolitana de Natal, peguei uma escola privada, onde os alunos têm as famílias têm um certo poder aquisitivo, e o trabalho conseguiu ser feito, como também nos meus alunos da escola da rede pública, que são boa parte dos alunos alunos que moram lá mais na parte rural e vão estudar, então isso me deixa muito feliz, né? E é isso. Muito bom. Nós ficamos muito felizes porque a gente vê o Prof. História cumprindo o seu objetivo, né? Que é pensar a sala de aula, pensar a realidade onde os nossos professores estão e professoras estão imersos, né? E tentar resolver. E essa questão do letramento, que é o tema do nosso programa, do nosso episódio, ele é muito significativo, né? Vejam como vocês se preocuparam em letrar, né? Em dar acesso aos alunos e às alunas sobre a compreensão de como ler história mesmo, de como ler o tempo, né? Danilo pelos meios digitais, Mozart pelos conceitos, e Adriane pela desnaturalização dos espaços. Olha que interessante. Então, o acesso à leitura do tempo pelos vestígios, né? Pelo que nós chamamos de fontes, né? Então, na nossa leitura, vocês partiram de problemas semelhantes, vamos dizer assim. Vocês queriam letrar, só que por meios diferentes. Como é que vocês detectaram estes problemas? Como é que vocês acharam encontraram na realidade de vocês esses problemas que vocês queriam resolver? Adriane, com você. Foi a partir das próprias reflexões sobre o que eu encontrava dentro da minha prática docente, junto às disciplinas, junto à orientação com a professora Margarida. E não foi um processo fácil, para mim não foi um processo tão natural assim. Por quê? Porque eu carregava dentro da minha percepção que os problemas de pesquisa de ensino de história, eles estavam relacionados necessariamente a problemas estruturais, como racismo, violência, o desconhecimento de alguns patrimônios culturais, enfim. Então, eu tinha essa percepção um pouco viciada, um pouco carregada da ideia de que os problemas eram problemas estruturais. Então, eu precisei desenvolver a percepção de que eu precisava me voltar para a minha prática docente de forma mais profunda, pensar a professora que eu sou desde o início, as minhas inquietações, quais eram as minhas inquietações, eu fui em busca qual a função da história
para mim, na sala de aula, a função do ensino de história, e como eu pude, que era uma das minhas inquietações, e assim, como tornar o ensino de história significativo. Eu acho que essa era a minha maior inquietação, e eu tive que me reconectar com isso. Então, eu já tratava dessas questões, eu já me debruçava sobre elas, mas diante das discussões eu percebi que a minha prática deveria ser mais assertiva, que ela deveria ser mais sistematizada, e para eu poder atingir os objetivos que eu buscava em sala de aula. Então, a partir desse resgate, desse pensamento sobre a minha prática e quem eu sou quanto docente, eu pude começar a pensar como desenvolver a aprendizagem histórica, a capacidade de leitura do mundo e da realidade por parte dos meus alunos, que eram alunos do 6º ano do ensino básico, e o meu grande objetivo era fazer isso através da utilização da instrumentalização da disciplina histórica. Então, tudo isso foi parte de um processo de autoconhecimento, quanto profissional e quanto pesquisadora também, quanto alguém que quer desenvolver um trabalho que possa servir de ajuda, porque eu acho que esse é o grande objetivo, né, do Prof. História, é que a nossa prática possa servir para outros professores. Então, foi um caminho longo, mas foi um caminho muito gratificante. Bom, a pergunta final da professora Margarida, se é o que eu mudaria, né? O que é que eu mudaria nesse processo? Eu acabei não respondendo o que eu mudaria, ficou parecendo que eu não tinha nada para mudar. Eu estava super satisfeita com tudo, mas na verdade é que a gente sempre tem alguma coisa para mudar, né? A gente sempre tem alguma coisa para repensar, e eu acho que a partir do momento que a gente já entrega a dissertação, a cabeça para a banca, a gente já começa a pensar nas possibilidades de mudança. Então, meu principal pensamento, assim, do que eu poderia ter feito diferente, é ter conseguido aplicar de fato a minha pesquisa, ter conseguido aplicar, mas diante do processo que a gente estava vivendo, eu vivi o mesmo processo que Mozart, então, a gente estava vivendo um momento pandêmico, que acabou inviabilizando uma série de atividades, entre elas a aplicação da minha pesquisa. Então, eu gostaria de aplicar a pesquisa com toda certeza, e fazer uma análise da aplicabilidade, porque é como o Danilo disse, né, uma coisa é o que a gente planeja, é o ideal, e outra coisa é quando a gente se depara com a realidade. Então, eu adoraria ter aplicado e ter enfrentado os problemas da aplicação da minha proposta, com toda certeza. Pinga fogo, hein? Pinga fogo. Que pergunta. Botou contra a parede. É difícil responder isso, né? Eu acho, assim, que eu continuaria com a proposta de produto que eu tenho, embora seja pensado para desenvolver também as habilidades digitais, né, do letramento digital dos estudantes, é adaptável para, digamos, um meio de tecnologias analógicas, né? Mas hoje, se eu fosse alterar alguma coisa, né, seriam duas. Primeiro, eu pensaria assim, um redimensionamento da quantidade de proposições de atividades e também a proposição de tempo, sabe? Porque quando a gente planeja mesmo dentro da sala, porque eu acho que isso é uma característica de muitos dos nossos trabalhos, a gente planeja diretamente de dentro da sala de aula, né? Mesmo lá de dentro, é um planejamento a frio. Quando você vai executar, você sofre as adversidades. Então, assim, o que é que eu... Só para deixar claro, né? Redimensionamento de tempo e de atividade. Eu acho que, na época, eu fiz um planejamento que era adequado, só que quando a gente vai testar e a gente percebe a quantidade de atividades para a quantidade de alunos, né? E o que você quer, porque você quer que os alunos tenham uma aprendizagem significativa, que aprendam a partir de metodologias ativas, e então, assim, não dá.
com 40 alunos, que era mais ou menos o que eu tinha planejado na minha proposta, não dá. Isso eu sei hoje porque adaptações que eu fiz menores, né, numa dimensão menor do que eu propus na dissertação, eu gastei um tempão. Por quê? Porque a quente, no dia a dia, às vezes é o ônibus que atrasa, ou que chega cedo, e que tem que liberar os alunos, ou a merenda que falta, ou um rodízio de estudantes, que um vem uma semana, outro não vem no outro. Então, aquele planejamento perfeito que tinha da oficina, às vezes ele dá uma furada, né? Vamos fazer um rodízio de atividades, só que aí você tem, na realidade, um rodízio de alunos. Então, eu acho que hoje, se eu fosse, uma das coisas que eu mudaria era isso, fazer um redimensionamento de quantidade de atividade, quantidade de tempo. Uma outra questão que eu gostaria de mudar era dar mais liberdade aos meus estudantes na escolha do gênero narrativo, né? Então, quando a gente está pensando a elaboração do produto, que tudo você tem que dizer, faça uma história em quadrinho, então você tem que trazer um texto, olha, história em quadrinho é assim, assim, assado, produz assim, desse jeito. Então, lá não tinha como, né? Até porque eu tinha que acabar a dissertação a hora, então não tinha como ficar fazendo várias orientações de tipos de gêneros textuais para produzir. Então, eu tive que limitar. Então, hoje era uma coisa que eu faria, daria mais uma liberdade na escolha, não definiria o gênero, gostaria que o próprio estudante definisse e que, a partir disso, a gente fosse fazer o estudo sobre o gênero que ele precisasse, né, para construir a narrativa dele. Então, era isso, eu mudaria essas questões, assim, nesse sentido. Eu como concordo com o nosso colega, realmente é uma pergunta difícil, né? Durante a minha dissertação, eu tinha em mente tratar essa questão dos conceitos por meio de um jogo, a elaboração de um jogo que pudesse adentrar nesse campo dos conceitos históricos. E com o passar do tempo, algumas pesquisas que eu vi e alguns levantamentos, eu comecei a perceber que o jogo ia ser algo extremamente difícil para a época, né? Não havia tanto tempo, não há muita, assim, pelo menos para o tipo de jogo que eu pensava, que não seria um jogo eletrônico, né? Seria mais um jogo tipo algum formato tabuleiro, alguma coisa assim. Eu vi que não encontrei muita referência para isso, né? E quando eu percebi que, já que eu estou tentando resolver uma questão dentro da escola com relação aos conceitos, por que eu não trago também algo que eu faço, né? E assim, muito antes da minha pesquisa, eu já tratava dos mapas conceituais, só que o que eu fazia não era mapa conceitual, eu achava que era. Mas após várias leituras sobre a temática, eu termino descobrindo, né? E até o meu próprio orientador, o professor Santiago, também ficou surpreso, né? Que ele também chegou à mesma conclusão que eu, de que não fazia mapas conceituais, né? E aí eu percebi que era possível usar os mapas, e por alguns motivos que eu vou elencar. Primeiro que eu posso adentrar no espaço da cultura geek, né? Que eu percebi que eles sabiam os conceitos históricos lá na cultura geek. O mapa, ele é algo que pode ser trabalhado em qualquer conteúdo, né? Porque os conceitos históricos estão em todas as áreas, na história do Brasil, história geral, história da América Latina, história da África, você vai encontrar conceitos. E os mapas já tem uma certa pesquisa sobre isso, né? Eu encontrei já trabalhos que tratam com a questão do mapa conceitual. Então, para a época, foi muito bom. Eu acredito que é um instrumento muito válido. E eu acredito que sim, eu manteria, continuaria sim pesquisando, utilizando a pesquisa, utilizando o mapa. Eu só acho que, devido a algumas leituras que eu fiz, depois da defesa e tal, eu percebo que tem algumas questões que podem ser aprofundadas por meio desses mapas, especialmente com relação ao teórico ao Subel, né, que é o que eu usei. Então, sim, eu manteria, eu achei uma solução bastante adequada, até porque é algo prático, algo rápido, e que
capacita o aluno. Eu acho que isso que ficou de válido, né, na minha pesquisa. Colegas, eu vou fazer duas perguntas bem assim, bem objetivas, de forma que vocês reflitam um pouco mais sobre esses produtos de vocês, que são maravilhosos, eu conheço os três e divulgo muito, são trabalhos muito bons. Então, primeira pergunta, o que é que vocês consideram, vocês já adiantaram algumas coisas disso, mas o que é que vocês consideram um grande potencial do trabalho de vocês? E a outra é pensando na experiência que vocês têm de sala de aula, né? Como é que vocês avaliam essa produção de vocês? Ela tem muita possibilidade de ser utilizada por vocês mesmos e por colegas. Então, repetindo, o potencial, né? E a viabilidade, vamos dizer assim, a potencialidade de uso desse material. Como é que vocês avaliam isso? Bom, vamos começar com a potencialidade, né? Eu acredito que o grande potencial do meu trabalho é desenvolver junto ao aluno a leitura de mundo, dar, instrumentalizar o aluno, fazer com que ele perceba, ele identifique, ele consiga identificar que ele é capaz de ser alguém que observa, que lê e que pode até interferir no mundo em que ele vive. Então, a partir da leitura dos espaços, a partir da leitura dos objetos, ele vai poder perceber que as coisas não são dadas, que as coisas existem, que elas têm uma data de existência. Então, é importante que esses alunos eles possam pensar criticamente sobre a realidade que os cerca, né? Então, além disso, o questionamento e a desnaturalização dos espaços e dos objetos, que vai ajudar bastante nessa percepção, além de promover a construção da narrativa histórica e o desenvolvimento de uma percepção dos alunos sobre esse mundo mesmo que os cerca. De forma geral, de forma resumida, até porque eu estou percebendo que o nosso tempo está um pouco adiantado, eram as potencialidades e aplicabilidade, né, do nosso trabalho. Apesar de eu ter feito um trabalho voltado para um espaço específico, que é a Sala Maker, e que a gente sabe que não é a realidade de muitas escolas no Brasil, nem de escolas privadas, nem, e muito menos da maioria das escolas públicas, hoje também não faz parte da minha realidade, mas eu acredito que a versatilidade dos formulários faz com que a gente possa aplicar eles, tanto numa realidade tecnológica, quanto numa realidade mais analógica, onde você precisa utilizar papel, caneta, enfim. Você pode aplicar ele em qualquer espaço. Eu usei um espaço dentro da escola, mas você pode levar os alunos para uma praça, para qualquer espaço onde eles tenham a condição de refletir sobre esse espaço a partir das nossas observações. Então, eu acredito que é isso mesmo, são as possibilidades dessa pesquisa. Então, o grande potencial do meu trabalho, eu acredito, para usar um conceito, né, da biologia, eu acho que era um perfil de relação de mutualismo que existia. Eu até hoje acho isso bacana, né? Que é o quê? Você fazer num só movimento os dois lotramentos de maneira que eles se tornem um só, o histórico e o digital. Porque você usando os recursos das tecnologias digitais, então o estudante, a menina, o menino, ele tinha que conseguir ter um e-mail, né? Saber o mínimo de uma edição de texto, saber o mínimo para usar um motor de busca na internet, para fazer uma filtragem. E ele estava fazendo isso enquanto ele estava sendo letrado historicamente, né? Enquanto ele estava fazendo um esforço
de buscar uma fonte, de ler, de interpretar ela, de elaborar questões e depois produzir essa narrativa. Então, para mim, né? O grande potencial é como num só movimento, né? De uma só tacada, você fazia duas coisas como uma só. Então, isso para mim continua sendo o grande potencial. É claro, quando a gente pensa a minha proposta, vamos adaptar ela para um meio, né, analógico, então vamos imprimir a fonte, perde um pouco do caráter do letramento digital, né, do multiletramento digital, que não é só um tipo, né, ser letrado em vários aspectos. Então, tem isso, tem esse parênteses, né, que tem que ser feito. Agora, outra pergunta sobre hoje, né, já 6 anos de sala de aula, 4 anos não, né, 3 anos desde a defesa. Se eu acho que ainda é pertinente, né, se ele dá para usar, eu acho que dá. Acho que dá perfeitamente, acho que colegas podem usar tanto em escolas que tem o computador, que tem a internet. Mudei de escola, por exemplo, hoje essa escola que eu estou tem um laboratório diferente da outra que não tinha, e é possível a gente usar. Se não integralmente, mas parcialmente, o que está lá na proposta, e mesmo uma escola sem internet, dá para você abrir o e-book, clicar nos links, imprimir o texto, imprimir a fonte, imprimir a transcrição da fonte, imprimir a atividade, imprimir a ficha e levar. Vai perder, sim, a parte do caráter do letramento digital, né? Mas o letramento histórico continuaria, né? Digamos assim. Então, acredito que sim, acredito que continua válido, né? Pois bem, eu acredito que a maior potencialidade da minha pesquisa, do meu produto, está está concentrado na questão de que ele, por ser ligado a professores, ser, de certa forma, direcionado no primeiro público aos professores, ele consegue ser acessado por vários públicos, né? E recentemente, conversando com um colega lá de história, e ele teve interesse em saber o que eu havia defendido na minha dissertação, e eu mostrei para ele a questão dos conceitos. Ali eu vi uma potencialidade que eu não tinha percebido na época, que é o fato de que ele também ajuda o uso do conceito dos conceitos, né, nos mapas, ajuda também a instigar, a promover o estudo da teoria da história. Porque quando eu comecei a falar dos conceitos, a falar dos teóricos, e como esses teóricos poderiam contribuir no ensino e também no uso dos mapas, alguns colegas da história lá da escola ficaram encantados com teoria. E geralmente a teoria carrega aquele peso de ser uma disciplina difícil, uma disciplina que afasta muito os estudantes da graduação. Então, é uma das potencialidades que eu não havia percebido, eu percebi depois, quando eu comecei a falar na minha dissertação e tal. Eu creio que uma segunda potencialidade é o fato de que ele consegue também capacitar alunos. Os alunos também podem se tornar mapeadores, que é assim o termo, né? Que os teóricos dos mapas conceituais chamam de mapeadores. Então, você consegue também dar um protagonismo aos estudantes. E o terceiro ponto é o fato dele ser algo que, no primeiro momento, eu achei bom, depois eu achei que talvez falta um pouco de tecnologia, né? Olhando o trabalho do professor Danilo, que o mapa conceitual você pode fazer numa folha de papel, né? E depois eu descobri que existem aplicativos muito bons que fazem mapas conceituais. É algo que eu não tinha percebido na época, né? Então, seria essas potencialidades. Com relação à aplicação, eu acredito que sim, porque eu acho que ele é aplicável sim, até porque eu faço uso dele. Eu faço uso dele nas minhas turmas. E até agora as respostas, né, os feedbacks têm sido muito bons. E o mapa conceitual é algo de conhecimento de muitas pessoas. Muitas pessoas sabem mais ou menos o que é, talvez não conheçam a técnica, talvez não conheçam como se constrói um mapa, mas sabem mais ou menos. Então, não é algo geralmente novo. Então, tem sim a potencialidade de ser aplicado em qualquer lugar.
inclusive outras disciplinas, como eu já adiantei, né? Tem colegas de outras matérias que querem saber como é que faz os mapas, né? Aí eu vou passando o material, falo um pouco da dissertação, e eu acredito que é algo que vai crescer muito, muito. E tem muito potencial para isso. Muito obrigada, Adriano Teixeira, Danilo Medeiros e Amuzar Xavier. Nós agradecemos demais a participação de vocês, principalmente pela excelência do trabalho de vocês e pela enorme experiência que vocês têm como professores e como professora. Então, vamos ficando por aqui. Agradeço a participação de cada um, né, e cada uma de vocês nessa conversa, que foi importante e necessária para o campo do ensino de história. Até mais. Esse foi o 9º episódio do podcast e videocast Prof. Histórias. Contamos com a edição de áudio de Gustavo Nalva, a arte de Vanessa Espinosa, apoio técnico do vídeo foi de Vivian Pereira, e para saber mais informações, acesse o site cchla.frn.br/PNLD. A aba é Laboratório de Produção e Referência de Materiais Didáticos. E a nossa rede social no Instagram também, @grupo EPPS. Até a próxima. Tchau.